Olá, a você que gosta de saber sobre a vida dos mártires da Santa Igreja Católica. Hoje, 23 de novembro, a Igreja celebra o beato Miguel Pró, jesuíta, brutalmente assassinado a mando do governo socialista, anticatólico, anticlerical que governou o México nos anos de 1927 a 1929, que ceifou a vida de centenas de católicos, bispos, padres, religiosos e leigos, pelo simples fato de praticarem a sua fé. Interessante que, praticamente, ninguém conhece esse fato que se deu no século XX, a não ser o povo católico mexicano, que ainda guarda viva a memória de seus mártires, alguns já canonizados e beatificados. A insurgência dos católicos mexicanos contra a arbitrariedade, crueldade e falácia do governo socialista comunista da época levou os mesmos a pegarem em armas e lutarem pela deposição do dito cujo governo autoritário, ditador, comunista. Essa revolta popular ficou conhecida como a Revolução dos Cristeros, ou a Revolta Cristera. Os cristeros, como eram chamados, eram compostos por alguns ex-militares que abandonaram as fileiras do exército fiel ao governo, e por uma grande maioria de homens e mulheres de origem humilde, camponeses e agricultores que se organizaram como exército e conseguiram com que a nação mexicana pudesse voltar às origens católicas que tanto a marcaram e que tão profundamente estavam arraigadas nos corações e nas famílias de todo o país. A situação como estava se desenrolando não podia ser mais suportada. As igrejas, conventos, seminários foram fechados, os padres religiosos foram proibidos de vestirem seus hábitos e batinas. Eram proibidos o ensino religioso, missas não poderiam ser celebradas e nem mesmo a administração dos sacramentos. Os padres ou leigos que eram pegos desobedecendo as ordens presidenciais eram sumariamente conduzidos à prisão e imediatamente executados. Muitos não foram nem sequer julgados e, quando eram julgados, condenados pelos juízes unidos ao governo comunista. Alguns padres foram fuzilados ou enforcados dentro ou em frente da própria igreja, onde eram flagrados celebrando a Santa Missa, escondido. O bom povo católico mexicano não pôde ficar inerte e se mobilizou para destruir o governo autoritário e tirano do poder. Bem, voltemos ao nosso querido beato, Padre Miguel Auguste Pró. Era um padre maravilhoso, usando um termo moderno, inteligente, piedoso, simpático, dedicado ao seu rebanho, amante à Santa Igreja, devoto da Virgem Maria e fiel à administração dos sacramentos, centro da vida sacerdotal. Miguel, quando seminarista, já via o ardor missionário e o amor pelo sacerdócio, e também de profunda caridade com os pecadores, os levando a todo custo à conversão. Ele tinha uma úlcera que lhe causava enormes dores e era internado direto. Um dia, os médicos desenganados, então o bispo ordenou para realizar seu maior desejo e último, e o mandou de volta para o México, sua terra, para morrer lá. Na viagem, ele parou em Lourdes, foi até as águas e pediu a Nossa Senhora sua cura, que ele seria totalmente dela. Na viagem para o México, ele já ficou totalmente curado, sem dores alguma.
Chegou cheio de vida e começou as missas, as conversões, cuidar dos pobres, dos doentes. Era o santo anjo de todos. A conversão era em quantidades enormes, filas quilométricas para a confissão. De repente, o governo comunista toma o país e solta um edito que proibia expressamente católicos, igrejas, conventos no México. Foram muitos mortos, presos. O ódio pela religião católica era diabólico. Mesmo com a perseguição e proibição de exercer seu ministério, Padre Miguel o fazia com assiduidade e amor, na clandestinidade, escondido, arriscando-se a ser capturado e preso, como ocorreu. O bispo enviou cartas ao padre para ele se esconder e deixar por um tempo de exercer suas funções. O padre escreveu inúmeras cartas suplicando que o permitisse continuar. Dizia na carta: meu querido bispo, são conversões de pessoas morando juntas por muitos anos que eu fiz o casamento, voltaram para o seio da igreja. São batizados de milhares de adultos. Olha que maravilha! Não posso te obedecer, o Senhor, mas tenho de ouvir a voz de Jesus que clama por almas. O bispo deu autorização, depois de ver sua grande misericórdia para com os pecadores. Um dia na missa, ele levantou Jesus na hóstia consagrada e pediu: Senhor, quero dar minha vida pela libertação do México. Depois ele disse a uma freira: Irmã, eu senti que Jesus me escutou. Dos mártires daqueles dias, nenhum chamou tanto a atenção do público no México e no resto do mundo como o jesuíta Miguel Pró, porque depois de pegá-lo, mandou preso, torturado, tentou fazer ele negar sua fé. Com certeza, nunca o faria. O governo chamou todos os jornalistas para tirar fotos e filmarem este martírio. Foi levado ao paredão e, antes dele ser fuzilado, pediu um tempo para rezar, que foi-lhe dado. De joelhos, rezou, os braços para cima. Depois levantou e o atirador chegou nos seus ouvidos e disse: Padre, me perdoa, vou ter que te matar. Miguel olha para ele e diz: Meu filho, não só te perdoo, mas te agradeço imensamente pelo que vais fazer. Padre Pró foi morto por um pelotão de fuzilamento em frente das câmeras dos jornais que o governo trouxera para gravar o que esperava ser o constrangedor espetáculo de um padre implorando por misericórdia, foi sim de um padre derramando seu sangue pela libertação do México. Foi uma das primeiras tentativas modernas de usar a mídia pagã para manipulação da opinião pública com propósito antirreligiosos. Mas, ao invés de vacilar, Padre Pró demonstrou grande dignidade, pedindo apenas a permissão de rezar antes de morrer. Após alguns minutos de prece, levantou-se, ergueu seus braços em forma de cruz, uma tradicional posição de oração mexicana, e com voz firme, nem desafiante, nem desesperada, entoou de forma comovente palavras que desde então se tornaram famosas: Viva Cristo Rei! Frase que todos os mártires seguiram falando antes de morrer. De personalidade cativante, dono de si e piedoso, Padre Miguel Pró destacou-se entre os personagens do movimento dos cristãos de resistência ao regime socialista e comunista que se instaurava no México, como relatado por um biógrafo jesuíta.
Toda a ordem religiosa foi dissolvida, todas as escolas católicas secularizadas, o que significa que, na realidade, tornaram-se ateístas. Nelas, nenhuma menção a Deus era tolerada. Crucifixos foram arrancados das paredes e as estátuas destruídas, em seguida, para eliminar toda a propaganda católica. Para que entendam a importância deste homem, beato, público, logo abaixo suas últimas fotos que mostram sua execução. Cabe lembrar, como dito acima, que as fotos só existem porque o governo mexicano chamou a imprensa, acreditando que Padre Pró negaria Cristo e pediria misericórdia aos comunistas. Ao contrário, como podem ver abaixo, Padre Pró foi fiel até o fim, causando desespero aos políticos da época e ponto de confiscarem todas as fotos tiradas, algumas das quais restaram, retratam bem o ocorrido. Peçamos ao Beato Miguel Pró que tenham piedade de nós e que interceda por nós. Vivemos na época do secularismo e do relativismo. A fé está enfraquecida em muitos que se dizem cristãos e católicos. Peça-se facilmente, pecam-se facilmente, renega-se ao Cristo e à sua vontade por pouca coisa. Cada vez mais católicos, pessoas que dizem que eram católicos, deixam sua religião por falsas doutrinas, seitas, por superstições, crendices, magias esotéricas. Que seu exemplo e o sangue derramado em seu martírio continue a suscitar verdadeiros cristãos que, como ele, estejam dispostos a dar a sua vida antes de trair a Cristo por qualquer pecadinho. Olhemos de onde vem o governo comunista, ditadores, caluniadores, para formar seu exército de ódio a Deus em primeiro lugar. Oremos pelo Brasil. Senhor, dai-nos a graça da intercessão do mártir Miguel Pró, através desta sua oração à Virgem Maria. Oração do Beato Miguel Pró à Santíssima Virgem Maria, no dia 28 de maio de 2018. Façamos essa oração como nossa oração a Deus, pela intercessão do Santo Mártir. Deixa-me viver ao vosso lado, minha mãe, para fazer companhia à vossa solidão e vossa profunda dor. Deixa-me sentir em minha alma o pranto doloroso de vossos olhos e o abandono de vosso coração. Não quero, no caminho da minha vida, desfrutar da alegria de Belém, adorando o menino Jesus em vossos braços virginais. Não quero desfrutar em vossa humilde casa de Nazaré, da presença querida de Jesus Cristo, nem quero unir-me ao coro dos anjos em vossa gloriosa Assunção. Quero em minha vida o desprezo e a zombaria do Calvário. Quero sofrer a agonia lenta de vosso Filho, o desprezo, a ignomínia, a infâmia da cruz. Quero, ó Virgem dolorosa, estar junto de vós de pé, para fortificar meu espírito com vossas lágrimas, para consumar o meu sacrifício com o vosso martírio, para sustentar meu coração com vossa solidão, para amar o meu e o vosso Deus com o sacrifício de todo o meu ser. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Mártire beato Miguel Pró, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima.